Olá, queridas colegas crocheteiras, dica número 118. Nessa dica de hoje, eu quero ensinar para vocês como que a gente prega qualquer aplicação de crochê em customização e deixa vazado, né? Nós vamos ter que tirar o tecido da parte de baixo. Então, eu trouxe esse modelinho aqui para mostrar para vocês dessa customização que eu estou fazendo, mas pode ser qualquer tipo e de qualquer formato, né? Pode ser, por exemplo, uma pecinha quadrada, igual dezenas que eu já ensinei aí para vocês no canal. Poderia ser uma redondinha, poderia ser também uma mais vazada como esta, né? Mais simplesinha. Poderia ser também uma pecinha maior. Agora, o importante, quando você terminar a peça para aplicar, é exatamente a última carreira, o acabamento. O acabamento não pode ser assim, não. Esse aqui, por exemplo, ó, eu teria que passar mais uma carreira de ponto baixo aqui com laçada, para firmar. Nesse aqui eu faria também a mesma coisa. Passaria uma carreira de ponto baixo aqui com laçada, colocando pelo menos uns 5 dentro de cada elo do ponto meio segredo. E aqui também eu faria a mesma coisa. Faria uma carreira de ponto baixo com laçada para que a gente tenha firmeza para pregar a peça. Igual essa aqui, ó. A que nós estamos fazendo neste momento. Vocês estão vendo, ó. Depois que nós terminamos a carreira de ponto meio segredo, nós passamos aqui, ó, uma carreira de ponto meio baixo. É aquele ponto que eu chamo de ponto meio alto, né? Que eu dou uma laçada e passo 2, passo 2. Então, nós colocamos aqui, ó, 4 dentro de cada elo do ponto meio segredo e um ponto alto no meio, para poder fazer, então, esse acabamento mais firme, né? Para que a gente possa pregar na peça que eu quero customizar. Então, nesta dica, eu quero mostrar para vocês como que nós vamos pregar, né? Essa peça de crochê em qualquer tipo de tecido, tá, gente? Agora, deem preferência, igual nesse caso aqui, ó, nós estamos usando uma malha, porque malha não desfia, então fica mais fácil para pregar. Então, deem preferência para tecido que desfie menos, porque fica mais fácil, né? Para vocês pregarem a peça. Então, quando eu termino de fazer o crochê, aqui nesse caso, gente, esse crochê aqui nós fizemos com a linha Cleia 1000 e fizemos com somente 2 fios, daqueles fios que eu uso para fazer a semijoia de crochê. Não sei se vocês estão lembrados, né? É aquele fio metalizado ideal de poliéster metalizado. Esse fio, ele é usado sempre para bordado à máquina, mas eu gosto muito de utilizá-lo em outras coisas. Então, nessa pecinha aqui, ó, nós estamos usando 3 fios, que é um fio da linha Cleia e os 2 fios da linha metalizada. Agora, se você não quiser colocar o dourado, se você não gosta, não tem problema nenhum. Pode fazer apenas com linha de algodão, pode ser com linha de seda, pode ser também com só a linha metalizada, que fica muito bonito, que eu também já fiz. Então, o que você vai fazer? Quando você terminar, igual eu fiz aqui, ó, eu cortei o fio metalizado e rematei aqui atrás, conforme vocês estão vendo. E deixei agora um fio maior para que eu possa pregar. Eu vou dar um nozinho aqui na ponta, ó, porque eu vou pregar com os 2 fios para que fique uma peça mais bem feita, mais segura. Então, o que eu faço? Eu dei um nó naquela outra ponta e vou prendê-lo aqui na peça, ó, para que a gente trabalhe com 2 fios. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, ó. A linha tá um pouco meio embolada, mas é porque eu tô aproveitando linha que já foi tecida. Mas é linha nova, então não tem problema. Então, vejam vocês, ó, o nozinho tá aqui, ó. Então, agora eu vou puxar até ele ficar rente. Ficou rente? Então, agora eu tenho 2 fios para trabalhar. Então, agora nós estamos trabalhando com 2 fios. Agora, como que nós vamos posicionar, né? Aqui na peça, igualzinho nós fizemos aqui nesse trabalho, ó. Então, o que eu fiz? Eu tenho um esquema de posicionamento.
Vamos colocar então esse fio aqui, ó, que nós vamos começar, vamos colocar ele na reta do ombro. Estão vendo aqui, ó, reta do ombro. E nós vamos prender a peça, como que eu calculei do outro lado? Eu calculei o seguinte, eu coloquei essa parte que tem rococó, aqui, ó. Nesse miolinho aqui, ó, nessa junção aqui da peça, eu coloquei o miolinho da peça que eu estou fazendo e puxei um pouquinho para frente, de tal forma que o rococó ficou em cima dessas costuras que estão prendendo o ombro com a manga. Então agora nós vamos alfinetar. Esse precisa ser bem alfinetado porque não pode sair do lugar, né, moçada? Então eu estou colocando aqui ó, um alfinete, 2 alfinetes no meio, porque o meio é a base. É através do meio que nós vamos fazer o restante. Agora, como que eu continuo alfinetando? Agora eu vou puxando e colocando os alfinetes na beiradinha. Vou fazendo assim, ó, vou puxando e colocando alfinetes no contorno da peça. Estamos fazendo assim, alfinetando e contornando com alfinete. Vamos colocar um pouco mais juntinho para que a peça fique bem aplicada, para ficar igual ao outro lado. Então, é o procedimento que nós estamos seguindo, ó. Estamos puxando e alfinetando a peça. Na parte onde eu dei os pontos meio alto, né? Para que fique bem certinho, ó. Eu vou puxando, porque vocês estão vendo que ela parece que está embabadada, mas não está não. É porque a hora que a gente for pregar, ela acaba ficando da maneira correta. Então, agora vamos para o outro lado, ó. Vamos puxando e vamos colocando os alfinetes de forma que não fique muito espaçoso entre um e outro. A gente vai abrindo a peça, espichando a parte de crochê e prendendo os alfinetes para que não tenhamos problemas, né? Aqui vamos colocar mais 2, porque é bom que fique assim, bem pregadinho, para que não haja problema. Então, pronto, nós alfinetamos. Então, vejam vocês, ó, a peça já está toda alfinetada. Agora, como que nós vamos fazer os pontinhos para prender essa peça? Nesse caso, moçada, eu já não gosto mais de fazer aquele alinhavo que eu faço quando eu estou pregando sem vazar. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer pontinhos pequenos, prendendo de 2 em 2 correntinhas aqui do acabamento, ó. São pequenos pontinhos, desta forma, ó. Eu passei aqui, vou saltar, prendo aqui junto, ó. E vou já sair na próxima correntinha da frente, saltando sempre uma. Bom, esse alfinete eu já posso tirar porque já prendi esse pedacinho. Então, olha como que eu estou prendendo. Eu vou prender aqui e sair no próximo. Vamos prender aqui, saltar uma correntinha e prender na próxima. Porque nesse caso, como eu vou ter que cortar, então nós vamos ter que prender um pouco mais juntinho. Então, estamos prendendo, saltando a cabeça de um ponto alto. Prendi aqui, ó, saltei um, prendo no próximo. Bom, estão vendo que esse alfinete já pode ser tirado também. E desta forma que eu estou fazendo aqui, ó, prendo aqui, salto e venho na próxima correntinha. Vou prender aqui, ó, saltar uma correntinha, sair na próxima. Prendendo aqui, ó, vou sair na próxima correntinha. Aqui, ó, foi bom que acontecesse isso, ó. Vocês viram que saiu muito na beiradinha? Então não tem problema. Eu prendo um pouco mais para dentro, salto uma e saio na próxima. Então é só a gente prestando atenção para que fique um ponto seguro. Então você sempre presta atenção para saber se realmente esses pontinhos que você está dando, se ele está realmente segurando a peça no tecido. Bom, esse aqui também já pode sair.
porque o importante é isso. É exatamente esta carreira aqui que nós estamos passando com essa linha, é que vai segurar a peça no tecido. Então, por isso que é necessário que a gente faça bem juntinho e prestando bastante atenção para ver se está prendendo realmente o crochê no tecido. Porque senão, quando lavar a roupa, né, vai soltar isso aqui. Então, é necessário que a gente faça com bastante cuidado. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Vocês estão vendo, ó, nós estamos prendendo com bastante cuidado para que toda a peça fique bem presa. Eu estou soltando uma correntinha, prendendo a próxima. Então, eu acredito que já deu para vocês perceberem, né? Como é que nós vamos fazer todo o contorno dessa pecinha que nós estamos pregando. Então, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Então, queridas, nós terminamos de prender, né? Vamos soltar aqui os últimos alfinetes e vamos virar a peça pelo avesso, porque nós já estamos com a agulha aqui pelo avesso, né? Com o restinho de linha que sobrou. Então, vejam vocês, aqui está a parte de trás. Olha para vocês verem, ó. Nós estamos enxergando a linha que nós costuramos. Eu fiz com a mesma linha grossa para vocês poderem enxergar como é que fica pelo avesso. Agora, quando vocês estiverem fazendo essa mesma peça, se for para outra pessoa para vender, eu aconselho vocês a substituírem a linha que vocês teceram, a pecinha de crochê, vocês substituem por linha de costura. Aqui nesse caso eu poderia ter costurado com essa que é fininha, então ficaria invisível aqui pelo avesso e daria um trabalho mais bonito pelo avesso. Mas no caso, como eu tenho que mostrar para vocês, então eu deixei a linha mais grossa exatamente para que vocês possam acompanhar, né, como que é feito o processo. Então agora nós vamos tirar esse tecido aqui. Eu começo cortando aqui no meio, ó, para me dar um lugar para eu poder começar a cortar. Então agora o que é que eu vou fazer? Nós vamos cortar o tecido deixando aproximadamente 1 centímetro de tecido no contorno desse fio que eu passei aqui, ó. Então nós vamos cortar deixando aproximadamente 1 centímetro, porque nós vamos precisar desse pedacinho aqui, ó, para fazer o acabamento. Então você não tem problema o formato da peça, né? A peça que você está aplicando, seja ela de qualquer forma, né, geométrica, ela pode ser redonda, pode ser quadrada, isso aí não tem a menor importância, tá? Você sempre vai cortar deixando aproximadamente 1 centímetro do tecido para dentro, para que você possa fazer o acabamento da peça, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos cortando para fazermos o acabamento. Então, ó, estamos deixando aqui aproximadamente 1 centímetro para que possamos fazer o acabamento. Pronto, vazamos a peça. Então agora eu vou pegar, ainda tem um restinho de linha, então eu vou aproveitar esse restinho de linha. Então agora nós vamos dobrar 2 vezes. Esse 1 centímetro que eu deixei aqui, ó, nós vamos dobrar para ele ficar bem curtinho, para que eu possa prender ele aqui. Exatamente, eu preciso prender esse tecidozinho que ficou aqui, ó, naquela parte fechada do crochê, né? Aquela parte onde nós tínhamos feito pontos altos, né? Que fica fechado. Então, nós vamos fazer o mesmo ponto que nós fizemos para prender a primeira peça, né? Pelo direito. Então, nós vamos fazer esse tipo de pontinho aqui, ó. Eu venho aqui, prendo aqui, saio na frente. Olha que aqui tem a costura, então é importante que nós saiamos com esse ponto aqui em cima da costura, ó, porque assim a costura vai ficar firme. Prendo aqui de novo, ó, na peça, na parte do crochê fechado, e já saio um pouquinho na frente. Dessa forma, nós vamos proceder com todo o contorno aqui dessa peça, ó.
Prendo aqui, já sai um pouquinho na frente. O mesmo pontinho que eu fiz anteriormente. Prendo aqui, já sai um pouquinho na frente. Vocês estão percebendo que ele fica um pouco escondido. Mas se fosse com a linha fininha, não ia dar nem para ver esse acabamento aqui pelo avesso, né? O acabamento pelo avesso ficaria mais bonito. Então, eu aconselho vocês, quando vocês estiverem fazendo peça, né? Para vender, usar a linha de costura, porque assim vocês vão fazer um acabamento mais bonito. Aqui no caso, como eu disse para vocês, eu estou usando a linha grossa para vocês enxergarem, né? Já que ela é colorida, para vocês enxergarem como que nós estamos fazendo esse acabamento aqui, ó. Então, sempre dobrando para que o tecido fique escondido atrás dos pontos altos da pecinha que nós colocamos lá na frente. Então, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, nós vamos fazer, né, todo o contorno dessa pecinha pelo avesso. Ó, vejam vocês que a linha aqui, ó, já está acabando, né? Deixa eu mostrar para vocês como que eu gosto de rematar. Eu gosto de rematar antes do fio ficar muito pequeno, tá? Aquele mesmo macete, eu passo aqui uma vez, duas vezes, puxo, e agora o que que eu faço? Eu venho aqui, prendo, um pouco no tecido e um pouco no crochê, volto com ele para trás, e aí eu corto, puxando um pouquinho, porque assim ele vai ficar escondido, ó. Ficou completamente escondido, vocês estão vendo? Agora, quando eu vou começar novamente, né? Estou aqui com outra agulha já com o nozinho feito. Então, o que é que eu faço? Vamos esconder aqui dentro, ó. A gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho para dentro, para a gente esconder o nozinho aqui dentro, ó. Estão vendo, ó? Vou esconder o nozinho aqui dentro, ó. Escondi o nozinho. Volto a proceder normalmente igual eu estava fazendo antes, né? Sempre com um pontinho, o menor que a gente conseguir, mas de forma que ele prenda a peça bem pregada. Porque não adianta ficar fazendo pontinho pequeno demais e depois, na hora de lavar, a peça soltar, né? Que é a costura, então preciso colocar um pontinho aqui em cima da costura. Para que fique bem firme, ó. Estou prendendo a costura. Toda costura é bom prender, porque senão essas costuras compradas prontas, elas desmancham com muita facilidade. Então, você pondo um ponto aí, você estará reforçando essa costura para poder lavar a peça com tranquilidade e não precisar de ter a sua peça desfiada, né? Descosturada. Então, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, moçada, nós vamos continuar, né? Prendendo todo o contorno, né, dessa pecinha. Eu volto para mostrar a vocês. Então, queridas, nós terminamos, né, de fazer todo o contorno conforme vocês estão vendo. E agora, nós estamos já fazendo o remate, né? Nós estamos fazendo conforme eu já ensinei para vocês, né? A gente passa no mesmo lugar, passa uma vez, duas vezes, puxa, e agora nós vamos esconder esse fio aqui, ó. Então, nós vamos passar ele aqui por dentro, ó, uma certa distância, vamos puxar, e agora eu posso, não, vou dar mais um remate, sabe? Fica mais seguro. Vamos fazer mais um rematezinho aqui. 1, 2, puxo de novo, vou esconder esse fio aqui de novo, ó. No meio do tecido, no meio do crochê. Agora sim eu posso cortar. Então ficou escondido. Então, conforme eu disse para vocês, né? Se vocês fizerem com a linha de costura, esse acabamento aqui vai ficar invisível, vai ficar mais bonito. Mas como eu queria mostrar para vocês como que faz, então é exatamente isso então, ó. O crochê fica assim vazado, né?
fica muito interessante, principalmente no ombro, igual nesse caso aqui que nós colocamos nessa blusinha, né? Ah, e aqui nós colocamos também uma pedrinha. Pode colocar caso vocês queiram. Presta atenção vocês como que eu gosto de prender as pedrinhas. Eu gosto de prender as pedrinhas de tal forma que na hora que você vai vestir vai ficar assim. Então ela vai estar sempre nessa posição aqui do ombro. Então nós vamos fazer do lado de cá a mesma coisa. Para prender a pecinha, nós vamos dar um nozinho na linha. Eu estou usando a mesma linha, né? E eu preciso que ela fique igualzinha a outra. Então, nesse sentido aqui do ombro. Então, nós vamos prender aqui. Essa pecinha aqui vocês põem a gosto, tá, moçada? Do jeito que vocês preferirem. Eu estou colocando uma miçanguinha, uma pecinha de plástico, né? Um conezinho de plástico e mais uma miçanguinha. Nós vamos sair com ela aqui do outro lado, ó, igual na mesma posição que eu fiz a outra, para não ficar diferente. E como nós estamos trabalhando com 2 fios, então eu vou passar apenas 2 vezes, tá? Estamos passando aqui 2 vezes, porque na realidade eu vou ter 4 fios. E agora eu venho pelo avesso para fazer o remate. 4 fios, a linha é grossa, então é o suficiente para que fique uma peça segura. Vamos fazer aqui o remate, igual eu tenho costume de fazer, né? Passa 1, passa 2, vou puxar. Agora, para cortar e ficar um acabamento melhor, nós vamos passar aqui por dentro, ó. E dá também mais segurança. Então, nós estamos passando 2 vezes aqui por dentro, ó. Vai ficar escondido. Então, agora eu posso puxar e posso cortar. Então, vai ficar uma peça firme, segura. Pode ser lavada sem problema nenhum. E vai ficar uma peça tranquila. Então, nesse caso aqui, ó, nós ajeitamos o decotezinho e colocamos uma pequena pecinha, né? Com o mesmo miolinho dessa aqui, ó. Só que menorzinho. E aplicamos também umas pecinhas para que desse uma graça na blusa. Então, esta é a forma que eu uso, né, gente? Para aplicar crochê vazado em qualquer tipo de customização. Não precisa ser só em peças de vestuário, não. Pode ser em qualquer tipo de peça, né? Pode ser num caminho de mesa que você queira fazer uma aplicação vazada, em um tampo de fronha, em um lençol. Aí tem várias peças que podem ser utilizadas, né? Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais pessoas possam aprender essas técnicas. E eu gostaria muito de saber quais são as sugestões que vocês têm, porque eu gostaria de atender às necessidades de vocês. Então, estamos abertas às sugestões, a gente podendo auxiliá-las, vamos ter o maior prazer. É só colocar nos comentários. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas.